Estamos aqui para a nossa 17ª aula do curso de Elementos de Geometria e Topologia para Físicos. Então, hoje nós vamos continuar a apresentação de vários conceitos básicos da topologia. Ainda estamos naquele contexto de Point Set Topology. Em particular, hoje nós vamos atacar o conceito fundamental da topologia, pessoal, que é a continuidade, a noção de continuidade. Nós já temos noções de continuidade dos nossos cursos mais básicos de cálculo, e nós vamos generalizar essa noção hoje. Só que vamos começar revendo ideia básica e intuitiva e a ideia do cálculo básico, tá bom? Então, qual que é a ideia intuitiva básica? Pontos próximos no domínio devem levar a imagens próximas na imagem de uma função que mereça ser chamada de contínua, certo? Então, no cálculo básico, isso tem uma expressão em épsilons e deltas, muito parecida com a definição de limite, mas é diferente. E essa diferença é crucial para essa nossa discussão aqui. Tá? Então, nós dizemos no cálculo básico que uma certa função dos reais nos reais, mas repara, pode ser que a gente esteja olhando para um domínio, na verdade, um pouco mais restrito, um subconjunto arbitrário dos reais. Essa função será contínua em um certo ponto do seu domínio se aí vem o critério que é muito próximo do de limite. A gente costuma dizer que para qualquer arbitrariedade de aproximação que nós estipulemos, existe um grau de aproximação do ponto do domínio, ou seja, eu posso pegar outros pontos x do meu domínio tão próximos de P, o meu ponto, onde eu quero avaliar a continuidade da função, tão próximos quanto eu queira. A gente diz que essa distância entre pontos é menor do que um delta. Sempre existe um delta positivo, pequeno o suficiente, para garantir que a distância entre a imagem desse ponto qualquer e a imagem do ponto P seja tão pequena quanto a gente queira. Certo? Quando a gente fala de limite, tem algumas diferenças aqui. Nós não precisamos estar nos aproximando da imagem de P. Nós nos aproximamos de um certo valor L, limite. Mas a diferença mais crucial que eu quero destacar aqui é que na definição de limite, ao lado deste módulo aqui, costuma ter uma expressão que é estritamente maior do que zero. Tá? No limite, nós queremos que o ponto P seja um ponto de acumulação do domínio, mas nós não queremos tocá-lo. Então, na definição de limite, se vocês olharem lá nos livros de cálculo, existe um módulo maior do que zero, proibindo que x valha exatamente P. Na definição de continuidade, não há esse requisito. E isso pode parecer inocente, mas, na verdade, é o que vai permitir a nossa abstração para espaços topológicos em geral daqui a pouco. Vamos lá. Eu fiz aqui um gráfico de uma função contínua para gente, para ilustrar aqui a ideia, tá bom? Então, o meu domínio é esse domínio que vem dos reais negativos, passa pelo nulo, até chegar tão próximo de 2 quanto nós queiramos. Aí o meu domínio pula para 3 e depois vai continuar de 4 em diante. E aí eu inventei aqui certas relações funcionais que estão expressas por esse gráfico aqui em rosa. E esse é o gráfico de uma função contínua. E isso assusta muita gente, porque principalmente nós físicos estamos acostumados a ouvir, não, isso tudo é trivial. Uma função contínua é aquela cujo gráfico você pode desenhar sem tirar o lápis do papel, ou sem tirar a caneta do papel, certo? Pessoal, essa afirmação intuitiva que físicos ou engenheiros podem dizer, só vale quando o seu domínio não tem uma estrutura como essa aqui. Notem, claro que eu poderia ter atribuído imagens para pontos entre 2 e 3 e entre 3 e 4, mas eu não sou obrigado. Eu escolho o domínio da função da forma como eu quiser. E, em particular, no domínio, eu poderia ter um ponto isolado como este 3. Então, vocês percebem que seria impossível desenhar um gráfico como esse sem tirar a minha caneta rosa do papel, mas mesmo assim essa função é contínua. Esta função é contínua, acreditem ou não. Tá? Repito, toda a diferença é porque na continuidade vale eu chegar
no próprio ponto para eu me aproximar de uma certa imagem. Tá? Muito bem. O que nós poderíamos fazer no sentido de generalizações? Na nossa primeira aula de topologia, quando eu comentei num exemplo qual era a topologia padrão do RM, eu deixei lá de forma disfarçada, embora não tenha usado o nome, eu defini o que é um espaço métrico, porque lá eu falei sobre uma função distância ou métrica, e quais são os requisitos que uma função deve satisfazer para merecer esse nome, tá bom? Espaços métricos são conjuntos munidos de uma função distância entre dois quaisquer dos seus pontos que satisfaçam aqueles axiomas, tá bom? Então, são espaços onde faz sentido falar de distância. São os espaços métricos. Pessoal, todo espaço métrico é um espaço topológico, onde os abertos são aqueles conjuntos cujos pontos em torno dos quais nós podemos ter bolas abertas. Nota que nem precisa ser euclidiano. Falou em conceito de distância, você tem um conceito de bola aberta. Então, em qualquer espaço métrico, um conjunto aberto é um conjunto onde cada um dos seus pontos admite um aberto, uma bola aberta, contida no próprio conjunto. Mesmo que a bola seja uma bola deformada, e não o que a gente está acostumado a chamar de bola num contexto euclidiano. Então, vamos lá. Nós poderíamos estender a noção de continuidade que nós vimos ali na página anterior, que nós vimos nos cursos de cálculo 1, certo? De uma forma muito simples. Basta que a gente não fique falando módulo, módulo, módulo aqui e falemos distância. Então, repara, a gente interpreta isso aqui dizendo, né? Eu posso chegar tão perto de f de p quanto eu queira, entrar numa bola de um certo raio, desde que no domínio eu também chegue perto de P, tanto quanto seja necessário, ou seja, entrar numa bola. Então, a gente vai poder dizer o seguinte, dados dois espaços métricos arbitrários, não precisa ser reais nos reais, eu posso ter dois espaços métricos distintos, x e y, em cada um deles faz sentido falar de distância, embora essas distâncias não precisem ser iguais, tá? Eu vou dizer que uma função entre dois espaços métricos será contínua num ponto do seu domínio se, quando eu pego pontos do domínio, para todo Rzão positivo, existe um Rzinho positivo. Pessoal, estou trocando epsilon e delta exatamente para dar a noção de raios de bolas abertas, mesmo que as bolas sejam deformadas. Tá? Então, para todo grau de aproximação que a gente queira lá no contradomínio, existe um grau de aproximação no domínio tal que, se o ponto do meu domínio, x, entrar na bola, uma bola ali de pequeno raio em torno de P, isso vai garantir que a imagem entrará na bola em torno da imagem. É uma bola que, para todo raio que eu imagine de aproximação em relação à imagem de f de P, eu consigo fazer a minha imagem do ponto f de x entrar lá, desde que o x esteja muito próximo de P, tão próximo quanto for necessário pela exigência do Rzão. O Rzinho sempre é uma resposta ao Rzão. O delta sempre é uma resposta ao epsilon. Tá bom? Então, pensem aqui com calma, vocês percebem que vocês têm noções de continuidade em qualquer espaço que vocês têm distância. Só que a ideia aqui ainda é a mesma ideia do cálculo 1. Uma pequena diferença, porque a gente está acostumado a pensar em bolas abertas como vizinhanças. Então, isso pode ajudar um pouco a nossa transição. Então, se alguém ainda tinha dúvida aqui sobre o que seriam, o que eu estaria chamando de bolas aqui nesse contexto, não é difícil, mas claro, vamos lá, explicitamente. Ó. Bola aberta em torno de P, com raio Rzinho, é o conjunto dos pontos x, cuja distância em relação a P é menor do que aquele raio estipulado. Tá bom? Eu digo essencialmente a mesma coisa aqui, só que eu tenho que adaptar tudo para y, né? Então, são outros pontos, é uma outra distância, mas é óbvio que a ideia é a mesma, tá bom? A questão é, o que a gente faz em espaços topológicos gerais? Em espaços topológicos gerais, nós não temos distância. Nós usamos teoria de conjuntos para passar a ideia de proximidade ou não, tá bom? Então, em espaços topológicos, a gente precisa entender as propriedades de certos conjuntos
determinados por uma função entre dois espaços topológicos. Tá? Então, a gente precisa entender o que eu chamei aqui de as propriedades da imagem. Estou falando da imagem primeiro só por motivos didáticos, porque, na verdade, o que nos interessa é a pré-imagem. O que é a pré-imagem? Ó, dada uma função qualquer, ó, nem precisava ser espaço topológico ou métrico aqui, uma função qualquer, de x a y, tá certo? E eu pego um subconjunto de x, certo? Em que eu quero prestar atenção. Olha a notação. Alguns de vocês certamente conhecem isso, mas alguns certamente não. A gente está tomando aqui f de um conjunto e não f de um ponto. O resultado não seria um escalar, mesmo que o y fosse os reais, tá bom? F de um conjunto. O que é isso? Na verdade, nós estamos nos referindo aqui a todo um conjunto de pontos no contradomínio que são imagem de elementos do domínio, ou, no caso, como eu estou falando de um subconjunto, U, certo? Subconjunto de X, né? O domínio... tudo bem. O domínio é X e U é um subconjunto. Mas aí eu falo aqui a imagem do subconjunto. Pego todos os F de X que podem surgir quando o X está no subconjunto dado. Isso dá uma coleção de imagens, um conjunto. Esse conjunto é a imagem de U. Tá bom? Por outro lado, eu também poderia estar prestando atenção num certo subconjunto do contradomínio. Eu vou chamar esse subconjunto de V no contradomínio. E aí a gente tem uma noção de pré-imagem. A pré-imagem de V, ela é escrita assim, ó. F-1 de V vai ser um conjunto de pontos do meu domínio cuja imagem vai parar dentro daquele subconjunto de V do contradomínio. É uma pré-imagem, tá bom? Agora, se a função fosse inversível, seria muito fácil a gente entender isso, porque realmente nós estaríamos retornando para o domínio. Então, vocês poderiam, seria uma dúvida muito justa imaginar, isso só vale para funções inversíveis? Não! Apesar da notação lembrar função inversa e ter um caráter de função inversa, não se exige que f seja inversível. Pessoal, isso não é necessário. Eu tenho o conceito de pré-imagem. A inversibilidade, na verdade, depende de cada imagem ter... cada imagem ter um elemento do domínio como pré-imagem único. Aí eu não exijo isso, mas eu agrego todo mundo. O que eu quero pensar é todo aquele conjunto. Não me interessa se a minha função é injetora ou sobrejetora, tá bom? O conceito de pré-imagem não exige inversibilidade, apesar da notação, tá? Eu estou falando disso porque a gente vai usar isso, tá? Então, eu coloco aqui um exercício para vocês. É um exercício em teoria de conjuntos. E eu ajudei vocês porque eu não mostrei muitas manipulações ainda de teoria de conjuntos, certo? Então, não seria justo eu colocar tudo isso para vocês assim. Então, eu resolvi aqui, eu mostrei para vocês uma dessas propriedades. Olha só que propriedades são essas. Elas vão estar listadas aqui para nosso uso, tá? Ó, dada uma função qualquer entre dois espaços, quando você pega dois subconjuntos do contradomínio, eu chamei esses subconjuntos de V e W, olha o que acontece. Olha só como a pré-imagem é bem comportada. A pré-imagem da intersecção de dois conjuntos é a intersecção das pré-imagens das duas parcelas. Tá certo? Da intersecção. O mesmo vale para a união. Pessoal, isso aqui tudo estaria no contradomínio, tá? Isso aqui é um subconjunto do contradomínio. Sempre eu vou calcular a pré-imagem de um subconjunto do contradomínio. Sob união, isso também é bem comportado, tá? A pré-imagem do vazio é o vazio e a pré-imagem de todo o contradomínio é o domínio, tá bom? Essas aqui são bem fáceis de você imaginar. Agora, essas aqui causariam confusão para a maior parte das pessoas com pouca experiência em teoria de conjuntos. Então, eu resolvo aqui, apesar de estar colocado como exercício, eu coloco o item 1 para vocês. Bom? Pessoal, aqui é uma ideia fundamental em todas essas manipulações de topologia. Quando que você mostra que dois conjuntos são iguais? Notem, pessoal, cada uma dessas 4 propriedades é uma igualdade de conjuntos. Tá? A pré-imagem é um conjunto, que é uma intersecção de conjuntos. Então, se você quer mostrar que um certo conjunto de um lado da sua igualdade é igual a outro, digamos que eles fossem A e B.
Eu provo que A é igual a B no sentido de conjuntos se eu mostro que A está contido em B e, simultaneamente, B está contido em A. Se todo elemento de um deles é elemento do outro, eles são idênticos. Tá bom? Essa é uma técnica matemática básica. Eu fui até prolixo aqui na minha demonstração. Vocês vão perceber por quê. Vamos mostrar. Primeiro aqui eu quis mostrar, nessa primeira expressão, que este conjunto está contido no da direita. E depois eu faço o caminho inverso. Então, vamos lá. Como que eu mostro que esse conjunto estaria contido nesse? Eu preciso mostrar que todo e qualquer elemento deste objeto à esquerda, desse conjunto à esquerda, também será um elemento do conjunto à direita. Se todo elemento deste for elemento deste, este conjunto estará contido naquele. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Ó. Eu digo, se eu tenho um elemento x que pertence à pré-imagem da intersecção, ora, pela definição da pré-imagem, isso quer dizer que o f de x pertence à intersecção entre V e W. Se f de x pertence à intersecção entre V e W, intersecção. Isso quer dizer que, simultaneamente, f de x pertence a V e f de x pertence a W. Ora, mas se f de x pertence a V, isso quer dizer que x pertence à pré-imagem de V. E, simultaneamente, x pertence à pré-imagem de W. Ora, mas se x pertence a esses dois conjuntos simultaneamente, x pertence à intersecção dos dois conjuntos envolvidos. Tá? Ora, agora olhem para a extremidade esquerda dessa sequência de expressões. X pertence a um conjunto implicou que x pertence a um outro conjunto. Então, nós demonstramos aqui nessa primeira direção da nossa demonstração, digamos assim, que este conjunto é um subconjunto deste aqui. Pré-imagem da intersecção é a intersecção das pré-imagens. Certo? Perdão, está contida na intersecção das pré-imagens. E agora nós precisamos fazer o contrário. Eu fui fazer detalhadamente ali embaixo. Eu não sei se eu vou seguir, pessoal, porque eu fui prolixo no seguinte sentido. Vários desses implicas, na verdade, essencialmente todos, na verdade, são equivalências. São C e somente C. Então, para organizar o raciocínio, eu até vou passar rapidamente, mas vocês poderiam perceber que se vários desses passos, na verdade, todos fossem reversíveis, nós estaríamos provando a inclusão, né, no sentido oposto também. Vejamos. Ó, aqui eu vou ser bem rápido, tá? Se x pertence à intersecção de duas pré-imagens, intersecção quer dizer que eu pertenço simultaneamente a ambas as pré-imagens. Isso quer dizer que f de x pertence a ambos esses conjuntos. Se eu pertenço a ambos, f de x pertence à intersecção dos conjuntos. Se f de x pertence à intersecção, x pertence à pré-imagem de V intersecção com W. Vocês vão perceber que o que eu estou colocando aqui é um raciocínio natural, mas seria equivalente a gente estar caminhando no sentido oposto na demonstração assim. Então, assim, a gente mostra a inclusão no sentido oposto. Se A está contido em B e B está contido em A igual a B. Tá? Então, assim, nós teríamos demonstrado a primeira propriedade. Tá bom? Então, meu objetivo aqui foi ser cuidadoso, mostrar algumas manipulações de teoria de conjuntos, pelo menos uma, senão eu não estaria cumprindo nenhum papel para ensinar algo diferente aqui para vocês. Tá bom? Então, agora chegamos aqui ao grande momento. Tá? Pessoal, eu não escrevo tão torto assim, não, tá? Isso aqui é um defeito que está aparecendo na hora das imagens das minhas aulas, tá? Então, vocês me mandam para o psiquiatra. Uma função f de x para y entre espaços topológicos x e y, agora não é uma função qualquer, mas é claro que o conceito de pré-imagem vale, certo? Ela será dita contínua. Notem, a gente define a continuidade da função como um todo, e não só num ponto, que nem a gente fazia para os espaços métricos, tá? Lá nos espaços métricos, uma função é contínua, sem maiores adjetivos, se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Aqui no conceito abstrato, topológico, geral, a gente fala só da função como um todo.
Uma função entre espaços topológicos x e y é contínua se a pré-imagem de qualquer aberto em y for um aberto em x. A pré-imagem de qualquer aberto em y for um aberto em x. Pessoal, essa história, essa restrição a abertos, esse foco nos abertos é a essência da topologia e explica por que naquele gráfico com saltos lá da primeira página da aula, aquela nossa função ainda pode ser considerada contínua, tá bom? Nós tínhamos uma imagem isolada do ponto 3 lá, tudo bem, mas aquilo não era um aberto, tá? Que em algum contexto não era um aberto que nos preocupasse. Então é isso. Pré-imagens de abertos do contradomínio precisam ser abertos lá no domínio. Se isso acontecer para qualquer aberto do contradomínio, qualquer um, a sua função será contínua. Deveras abstrato. Tá bom? Ok. Um exercício difícil para quem não tem muita prática, mas que vocês encontram em qualquer livro bom de topologia básica, como, por exemplo, o livro do Crossley, Essential Topology, certo? Mas também vários outros. É um exercício do livro do Hentelm, que é um livro que a gente está usando nesse curso, não focado em topologia. Eles mostram essa demonstração ou pedem esse exercício. Então, no caso, se os espaços topológicos em questão, x e y, forem a reta real com a topologia padrão, o exercício aqui é mostrar que as duas definições de continuidade coincidem. Ou seja, vocês vão imaginar, qualquer pré-imagem de um intervalo na reta real, certo? Deve ser um intervalo aberto da reta real, quando a gente tem uma função contínua. Tá? Vocês têm como procurar referências e ajudas aí com esse exercício, além de me procurar, evidentemente. Pessoal, por que essa noção de continuidade é absurdamente importante? Tá? Porque topologia, tem várias frases, né, que a gente pode emitir sobre a topologia. Uma delas é que ela é o estudo da continuidade. Tá? Das deformações que não rompem, que não rasgam os espaços. Tá? Em particular, são as funções contínuas que vão permitir que a gente classifique espaços topológicos. Nós vamos ter famílias de espaços topológicos que compartilham certas propriedades, tá? Nós vamos ver se certas propriedades de um espaço topológico são mantidas em outros, avaliando as funções contínuas entre esses espaços, tá? Então, elas são a ferramenta básica de trabalho. Tá? Em particular, dois espaços topológicos, eles serão considerados equivalentes, ou topologicamente equivalentes, ou melhor, eles serão ditos homeomorfos. Eles são homeomorfos, no sentido que dois espaços homeomorfos compartilham propriedades topológicas. Nós vamos ver como compacidade, conectividade, se você é Hausdorff ou não, tá certo? Eles serão homeomorfos, esses dois espaços topológicos, se entre esses dois espaços existir uma função contínua inversível, e essa função inversa precisa ser contínua também. Isso aqui talvez seja um pouco contraintuitivo, porque eu acredito que muita gente pensaria, beleza, eu tenho dois espaços, que seja topológico ou não, mesmo quem não tem muita intuição sobre isso. Você pensa, a função é inversível, então tem a função direta e a inversa. A direta é contínua. Eu acho que a maioria das pessoas diria, a inversa vai ser contínua também, né? Não é verdade em geral. Eu posso ter uma bijeção, certo? Então, ela admite inversa. Pode ser que a direta seja contínua e a volta não seja contínua. Isso acontece, tá? Mas eu não vou mostrar exemplos aqui nesse momento. Eu não tenho tempo para isso. Então, tecnicamente, para a gente falar sobre equivalência topológica, ou dizer que dois espaços são homeomorfos, nós precisamos ter uma bijeção contínua cuja inversa também seja contínua. Cada uma dessas bijeções, então, seja num certo sentido, entre os dois espaços topológicos, seja no sentido oposto, porque notem, a inversa tornou-se uma bijeção também, certo? A inversa dela será F. E ambas serão contínuas. Cada uma dessas bijeções é denominada um
homeomorfismo. Pessoal, homeomorfismos exercem o mesmo papel em topologia que os isomorfismos exercem em álgebra, certo? Para quem já viu teoria de grupos, vocês sabem que existe uma noção de isomorfismo de grupos, tá? Isomorfismo de grupos é quando nós temos homomorfismos bijetores. Para quem não sabe o que é um homomorfismo em grupo, não se preocupe. Mas note que você precisa ter um homomorfismo bijetor em teoria de grupos para definir um isomorfismo de grupos. Em álgebra linear, é algo muito mais familiar para a gente, certo? Isomorfismo de espaços vetoriais, nós sabemos que é o termo que nós empregamos, quando os dois espaços vetoriais são essencialmente idênticos. Só o que distingue os vetores dos dois espaços foram os nomes que nós demos a eles. Então, no contexto topológico, nós falaremos em homeomorfismos, estabelecendo que dois espaços topológicos sejam homeomorfos. Tá? O objetivo da topologia é identificar invariantes topológicos. São propriedades dos espaços topológicos que sejam preservadas sob homeomorfismos, sendo mais preciso agora, né? Eu mencionei que as funções contínuas estariam ali, mas eu tenho que ter continuidade nos dois sentidos. Tá? Então, o objetivo da topologia é identificar essas propriedades e, principalmente, desenvolver técnicas para nós construirmos novos espaços topológicos a partir de espaços dados, ou desconstruirmos espaços topológicos de alguma forma em componentes mais simples, cujas propriedades a gente conheça. Então, a gente vai ter aí um processo de engenharia, num sentido nobre, certo? No sentido que nós vamos ter um design, nós vamos ter um projeto sobre os novos espaços que nós queremos obter. Conhecemos as propriedades das componentes, podemos fazer uma construção para construir novos espaços com propriedades já especificadas ou já desejadas, tá bom? Essa é a ideia. Só que para a gente aprender a construir, a gente também tem que aprender a desconstruir, tá? Muito bem. Chega por hoje. Vocês têm bastante material para trabalhar nesses exercícios aí, tá? Mas eu coloco aqui um exercício para vocês. Mostre que é contínua a composição de duas funções contínuas. E um outro exercício é mostre que é um homeomorfismo a composição de dois homeomorfismos. Claro que eu estou falando tudo no sentido topológico. Vocês vão pensar em funções contínuas no sentido topológico. Então, isso é pensar em abertos aqui, com alguma calma, certo? Tudo bem? Essas aulas de topologia passam muito rapidamente, porque tem muita informação. Agora, essas informações demandam muita reflexão e a tentativa de realização dos exercícios para que você possa compreender. Bom? Nos vemos na próxima aula com um pouco mais de topologia básica. Só peço agora que vocês aguardem o fim da gravação.